Bem-vindos ao nosso estudo dos Salmos. Hoje vamos mergulhar no Salmo 9, que nos traz uma mensagem poderosa sobre o significado profundo da confiança em Deus. Vamos explorar juntos o seu significado e ver como podemos aplicá-lo em nossas vidas. O Salmo 9 é um salmo de louvor e agradecimento a Deus pela sua proteção e justiça. Neste vídeo, vamos analisar cada versículo do Salmo 9 e refletir sobre seu significado e interpretação. Versículo 1. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. O salmista começa este salmo expressando sua gratidão a Deus por todas as suas obras maravilhosas. Ele se compromete a louvar a Deus de todo o seu coração e contar as maravilhas que Deus fez. Versículo 2. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O salmista expressa sua alegria em Deus e sua disposição para louvar a Deus com música e dança. Ele se alegra na presença de Deus e reconhece Deus como o Altíssimo. Versículo 3. Quando os meus inimigos retrocederam, tropeçaram e pereceram diante de ti. O salmista relembra como Deus o protegeu de seus inimigos. Ele reconhece que seus inimigos não são páreo para o poder de Deus. Versículo 4. Pois mantiveste o meu direito e a minha causa, tu te assentaste no trono, julgando com justiça. O salmista reconhece que Deus é justo e que ele mantém o seu direito e a sua causa. Ele confia que Deus julgará corretamente e que todos serão tratados de forma justa. Versículo 5. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. O salmista declara que Deus repreendeu as nações e destruiu os ímpios. Ele reconhece que Deus tem poder para apagar o nome dos ímpios para sempre e eternamente. Versículo 6. Ó inimigo, acabaram-se para sempre as tuas assolações, e tu arrasaste as cidades, ficando para sempre em ruínas. O salmista se dirige ao inimigo e declara que suas assolações acabaram para sempre. Ele reconhece que Deus arrasou as cidades e que elas ficarão em ruínas para sempre. Versículo 7. Mas o Senhor está entronizado para sempre, preparou o seu trono para julgar. O salmista declara que Deus está entronizado para sempre e que ele preparou o seu trono para julgar. Ele confia que Deus julgará com justiça. Versículo 8. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com equidade. O salmista confia que Deus julgará o mundo com justiça e que ele exercerá juízo sobre os povos com equidade. Ele sabe que Deus é justo e que ele julgará corretamente. Versículo 9. O Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. O salmista reconhece que Deus é um refúgio para os oprimidos e que ele é um refúgio seguro em tempos de angústia. Ele confia em Deus como seu protetor e lugar de segurança. Versículo 10. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. O salmista declara que aqueles que conhecem o nome de Deus confiam nele. Ele confia que Deus nunca abandona aqueles que o buscam e confiam nele. Versículo 11. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. O salmista chama todos a cantar louvores a Deus, que habita em Sião. Ele encoraja a proclamar os feitos de Deus entre os povos. Versículo 12. Pois, quando indaga do sangue, lembra-se deles, não se esquece do clamor dos aflitos. O salmista declara que Deus lembra-se daqueles que foram mortos injustamente e dos que clamam por ajuda em aflição. Ele confia que Deus agirá em favor deles. Versículo 13. Tem misericórdia de mim, Senhor, olha a aflição que sofro daqueles que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte. O salmista clama por misericórdia a Deus em meio à aflição que sofre por seus inimigos. Ele reconhece que é Deus quem o levanta das portas da morte. Versículo 14. Para que, contando eu todas as tuas obras, exulte de alegria na porta da filha de Sião e cante louvores a ti. O salmista confia que Deus o livrará para que ele possa contar todas as obras de Deus e exultar de alegria na porta da filha de Sião.
Ele está determinado a cantar louvores a Deus. Versículo 15. Os gentios afundaram na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O salmista declara que os gentios que tramaram contra ele foram pegos em sua própria armadilha. Eles caíram na cova que abriram e ficaram presos na rede que ocultaram. Versículo 16. O Senhor deu-se a conhecer, fez justiça, enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Igaion. Selá. O salmista declara que Deus se fez conhecido e fez justiça. Ele reconhece que o ímpio ficou preso em suas próprias ações. O termo Igaion significa reflexão e Selá é uma palavra que indica uma pausa para reflexão. Versículo 17. Os ímpios irão para o inferno, todas as nações que se esquecem de Deus. O salmista adverte que os ímpios irão para o inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Ele reconhece que aqueles que não confiam em Deus serão punidos. Versículo 18. Pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos aflitos se frustrará perpetuamente. O salmista declara que Deus não esquecerá para sempre os necessitados e que a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Ele confia que Deus é fiel e agirá em favor dos que confiam nele. Versículo 19. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações diante de ti. O salmista clama a Deus para levantar-se e prevalecer sobre o homem. Ele confia que Deus julgará as nações diante dele. Versículo 20. Põe-lhes, Senhor, o terror, saibam as nações que não passam de seres humanos. O salmista pede a Deus que ponha terror nas nações, para que elas saibam que não passam de seres humanos e que Deus é o verdadeiro e soberano Deus. O Salmo 9 é um testemunho da confiança do salmista em Deus, como refúgio em tempos de angústia e protetor dos oprimidos. Ele clama por misericórdia em meio à perseguição e confia que Deus fará justiça. O salmista também chama todos a cantar louvores a Deus e proclamar seus feitos entre os povos. O salmo termina com uma oração pela intervenção de Deus contra as nações ímpias. Espero que tenham gostado deste episódio do nosso estudo do Salmo. No próximo vídeo, estaremos de volta com mais uma reflexão inspiradora sobre outro salmo. Não perca! E se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos como este, e compartilhar com seus amigos e familiares. Até o próximo vídeo.